Fala galera, bem-vindos para mais um Café com Arquitetura Podcast. Estamos aqui com Hugo Cruz da Sunem para trazer toda a experiência de obra. Muito obrigado, Hugo. Eu que agradeço vocês. Professor. Mais um convite. Professor das obras, junto com Guedes Bissoli aí. E Mário Foneplan. E Mário da Foneplan, Mário. Obrigado mais uma vez. Eu no meio de 3 feras e um teacher. Você viu? O Mário tá gravando mais podcast que eu já. O segredo é aparecer para ser lembrado. É isso aí. E hoje o tema é casa para venda e automação, né? Sim. Colocar ou não? Será que eu ponho uma casa para venda? Será? Então, depende da casa que você vai fazer para venda. Eu ponho, né? Então, depende do público. Depende de quem vai fazer, né? Que você quer atingir o mercado, Excelente. né? Se é um mercado popular, com certeza não tem por que colocar, porque o popular vira no custo. Agora, se você já quer uma casa num condomínio fechado, provavelmente você terá que fazer para agregar valor e deixar a casa atualizada para o futuro, né? Tanto a parte de automação como a parte de entretenimento. Perfeito. Né? Para entretenimento que eu digo, o que seria? Você colocar som, fazer um cinema, isso agrega a família, isso faz com que teus filhos tragam os amigos para casa para assistir um filme. Então, e esses são os valores hoje. Todo mundo hoje quer as pessoas unidas, né? Que hoje fica todo mundo no celular, no smartphone. Se você tiver um cinema, você vai tirar eles lá para curtir uma sensação, né? Porque o cinema dá um envolvimento, E hoje, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas, até mesmo para ir para um shopping, às vezes está no condomínio, traz os amigos para casa. Então, hoje é muito utilizada essa parte aí, que também faz parte da automação, a parte de cinema e de vídeo. Boa. Até porque a gente vai falar com o construtor, né? Que é a pessoa que constrói para vender, o investidor. Vamos passar uma risca no chão. Alexa não é automação. Não. Automação É um comando de por voz. Wi-Fi pode funcionar, mas numa casa não é um bom modelo de automação. Não. Vamos pensar que a automação é a partir daquilo que a gente já divulgou em outros podcasts que o Mário faz, né? Exato. Automação, igual você falou, não é o Alexa, não é automação. O que é automação? É o controle de luz com uma rede cabeada, robusta. Por que cabeada? Porque não tem chance de interferências, né? Ah, tem sem fio? Tem, para um caso de retrofit. Seria a parte de áudio e vídeo, tudo cabeado também. Ah, mas eu quero sem fio. Não tem uma solução robusta. Tudo que é sem fio é passível de falha, interferências. Então a gente acaba não utilizando. A parte de rede é muito importante numa casa hoje, né? Vem crescendo. Agora, recente mesmo, as operadoras antes usavam um cabo que é o coaxial, que era aquele cabo branco lá. Tal. Hoje já estão utilizando os cabos de rede também. E a gente começou a identificar problema nas obras, porque nós passávamos o nosso cabo de rede, eles iam lá e usavam, que era para automação. Aí hoje a gente já passa 2, deixa um para eles já para não usar o nosso. Né? Então são tudo evoluções, até na parte do cabeamento, na infraestrutura que a gente faz na casa, na própria casa para venda, que recentemente fizemos na casa de vocês, eu fui lá, o dia que você fazia a apresentação para os corretores, e eu vi todos os cabos lá, uma coisa que a gente toma cuidado e também foi muito legal ver na casa de vocês, a gente deixa tudo anilhado. Ou seja, esse cabo que chega aqui na TV tá como C, lá no quadro tá como C, então fica fácil de localizar, né? Então a gente usa anilha. É um trabalho diferenciado e a gente se preocupa com isso. Isso aí facilita na identificação do que esse cabo. Peraí, não, é o C, o C tá lá, tá. Então a gente se preocupa muito com isso hoje e cada vez vem evoluindo, né? Os nossos quadros de automação, a gente coloca borneira hoje, todos estão com borneira. Nós colocamos disjuntores para cada módulo. Então, o que é um módulo? Eu consigo hoje ligar, por exemplo, tenho 10 zonas de luz. Vamos supor que tem um módulo para 10 zonas de luz. Eu deixo uma fase só para atender aquele módulo. Então, o que acontece? Deu um curto numa luminária do jardim. O jardineiro foi lá plantar uma árvore, um arbusto, ele cortou, deu curto, vai desarmar o disjuntor somente daquele módulo, não de todos, não vai apagar a casa toda. Tá? Então, se acontecer isso, a gente já faz isso. Nós calculamos também a potência que está sendo usada, colocamos os disjuntores corretos, deixa tudo identificado também nos quadros, isso facilita muito num pós-venda, numa manutenção e no próprio... E é normal esse negócio do jardineiro cortar cabo de... Isso é o nosso dia a dia. A luz não está funcionando. Chega lá, não está porque está cortado.
né? E às vezes ele nem viu, porque ele deu uma enxadada lá, cortou e ficou. Né? E construir uma casa para venda, e se eu não fizer automação, a pessoa comprou minha casa, ela consegue colocar automação depois ou eu preciso ter algumas pré-instalações já nesse projeto, nessa construção? Então, dá para fazer retrofit, né? Que seria tirar do convencional e colocar automação. Porém, tem um custo mais elevado para você colocar equipamentos que realmente funcionem, tá? E tem coisa, uma tubulação ou outra vai ter que fazer, ou se não for fazer tubulação, vou fazer um painel. Por exemplo, vamos dar um exemplo que você quer fazer um cinema. Na sala não deixou tubulação. Eu vou ter que ter um painel de madeira para subir os cabos para o forro de gesso, né? Se não tem tubulação, como que eu vou passar? Os equipamentos vão ficar embaixo para chegar no teto. Né? Que eu vou ter um projetor, por exemplo, ou caixa de som no teto. Então, aí dá para a gente, junto com a arquitetura, estar desenvolvendo soluções para encaminhar esses fios aos pontos que precisam chegar. Perfeito. Deixa eu ver se eu entendo. Dos produtos que você entrega mais dia a dia, assim. Iluminação, áudio, vídeo, cortina, ar-condicionado. Pelo que você está dizendo, acho que iluminação, então, tá aí o mestre das obras, professor, é o único que não dá para fazer depois, né? Sim. Iluminação, você tem que muda a topologia. Hoje, onde você acende uma luz, chega numa elétrica convencional, chega um retorno ali. Tá? Então, se você tem 10 circuitos no ambiente, você vai ter 10 retornos. Hoje, na automação, o retorno não chega mais no interruptor, não é na parede, vai no quadro. Esse retorno vai no quadro. Onde acende hoje, nós utilizamos um cabo par trançado, cabo de rede, que é para comandar um keypad ou um pulsador. O pulsador, para quem não sabe, é igual um interruptor, só que campainha é um pulsador, tá? Que tem a molinha, né? Ele dá um pulso. Ele não precisa ficar virado igual o interruptor, uma hora de um lado e do outro. Deu um pulso, liga a luz, deu outro pulso, desliga a luz. Seria tipo, tocou a campainha uma vez, desliga a luz, né? Seria Show. analogia, assim, para quem está aqui assistindo entender. Boa. O Mário falou no começo, até trago essa discussão para vocês, que em imóveis de baixo padrão, talvez não caiba uma automação, né? Eu queria trazer uma discussão aqui. A minha esposa, ela trabalha na MRV, né? Já fazem 13 anos, que é uma construtora, a maior do Brasil, consolidada em imóveis de baixo padrão. E lá atrás, quando ela entrou na empresa, a MRV entregava apartamentos sem infraestrutura de ar-condicionado. Bom, as coisas evoluíram e hoje ela entrega com infraestrutura de ar-condicionado. Na visão de vocês, mesmo que no baixo padrão, a automação a longo prazo não pode ser um ar-condicionado dos baixos padrões? Então vamos lá, eu até acho que assim, talvez eu falei, da forma que eu falei. Nós trabalhamos com produtos para casa de alto e altíssimo padrão. Tá? Ponto. Existem alguns produtos no mercado hoje que são populares, que funcionam por Wi-Fi, mas assim, se for num apartamento pequeno, ok. Numa casa de metragens que a gente faz, não é aplicável. Por justamente o que eu já falei, chance de interferência. Normalmente um comunica com o outro, a casa é grande, vai ter lá uma parede que colocaram louça, o sinal passava, para de passar. Enfim, gera interferência. E não dá para a gente estar assumindo isso. Mas, igual você citou uma consultora MRV, que a sua esposa trabalhava, que é popular. Eu tenho certeza que tem vários apartamentos da MRV que eles têm hoje uma automação, que é essa sem fio, que eles devem utilizar. Porque eu não atendo esse tipo de produto, porque no mercado que eu estou posicionado, não é minha demanda. Tá? Eu acho que é o produto ideal para essa demanda. Né? Perfeito. Isso é importante porque também faz a gente distinguir de qual é o produto mais adequado para casa para venda que a gente está falando no tema. Seria né? a mesma coisa que você falar, nos apartamentos da RV, o pessoal hoje põe teto de madeira. Eu acho que é um pouco difícil. Pode ter um ou outro que tem, não é normal, porque é um valor agregado, é um investimento maior, mais alto. né? Como outras coisas, que é o ar-condicionado que você acabou de citar. Eu acho que os apartamentos populares em regiões que o público é mais jovem, então recém-casado,
pode ser que seja um diferencial muito grande. No apartamento popular, você tem uma infraestrutura preparada para automação, mesmo que você não tenha nada, só tem infraestrutura. Eu acho que isso é um grande diferencial de venda também. Pegar um casal que acaba de casar, quer ter experiência da automação, tem a primeira experiência ali no apartamento, então quando vai comprar uma casa, na hora, se não tiver automação nessa casa dentro do condomínio de alto padrão para venda, vai ser um casal que vai recusar aquela casa, tenho certeza disso. Sim, mas eu acho que, tipo assim, eu nunca peguei um projeto desses apartamentos, mas deve ter uma infra mínima de rede, eles devem ter hoje para as TVs, para tudo, né? Sim. Já deve ter evoluído, né? Antigamente, Sim. uns tempos atrás, a gente tinha projeto de telefone, né? Sim. E ninguém usa mais telefone. E eu pego até hoje casas com projeto de telefone, né? Existe isso. Uhum. E não é usual. Então, vai evoluindo, né? Isso Mas o meu dia a dia não é essa parte do popular, nem tem procura, tá? Não tem. Pode ser que amanhã mude o meu mercado. A gente vive numa constante mudança, né? Perfeito. Se a gente colocar aqui um público-alvo, talvez fique até mais fácil conversar, né? Um tamanho de casa, né? Que projeto Guedes Bissoli, sei lá, 400, 500 metros quadrados? Uma casa para venda? Cara, eu acho que hoje a gente pode falar de 200 para cima, os clientes já querem automação. Legal. Até casa térrea de 150 em condomínio, a gente já fala de ter automação. Porque a automação tem essa questão do lazer, das pessoas, elas gostam hoje de ficar na casa. Pós-pandemia, todo mundo quer ficar na casa, quer ficar no quintal. Hoje, com os streamings, Netflix, à noite, você quer assistir lá e ter uma experiência de cinema, você pode ter. Então, ele já vê isso como investimento. Ele prefere tirar uma metragem quadrada de casa para investir numa automação, numa infraestrutura. Isso a gente percebe já. Que o cliente faz com o budget é essa balança. Então, eu vejo que numa casa para venda, é um diferencial ter essa infraestrutura. Porque se ele comprou a casa e não pode colocar naquele momento, ele tem que ter, no mínimo, essa infra para ele passar. Porque ele vai querer ter essa experiência, porque é o mundo que a gente vive hoje, né, da internet. Eu acho que é até legal para a gente tá falando de casa para venda, mas a minha experiência tem casas para venda que a gente atende, mas também tem o dia a dia. Até uma dica para quem constrói para venda. Às vezes a pessoa não quer comprar uma casa grande, mas ela quer comprar uma casa pequena porque ela não tem necessidade. Tipo, 2 pessoas. Eu não quero uma casa grande. Não quero ter muito trabalho, hoje mão de obra cada vez mais difícil. Ela tem condições de ter uma casa de 1000 metros, mas ela não quer. Ela quer uma casa pequena, mas ela dá valor a conforto. O que a gente vende é conforto. A funcionalidade. Então ela quer ter um bom sistema de áudio e vídeo, ela quer ter uma boa internet, ela quer ter um bom som. Tem caixas de som de valor agregado, que tem caixas de som que custa 15, 20, 30, 40, 50 mil reais. Sim. Se a pessoa gosta, ele prefere às vezes ter uma casa menor, com produtos melhores, do que ter Aí vai da necessidade das pessoas. Então, mas a casa para venda... mas eu preciso então de uma casa para venda, deixar preparado para uma... se deixar infraestrutura, sim, de áudio é legal, né? Já está preparado para iluminação, já está preparado. É o que a gente está batendo sempre na mesma tecla. Iluminação, no conceito que a gente trabalha e que a maioria do mercado trabalha, é o cabeado. Então tem que ser feito antes. Agora, o áudio dá para deixar uma infra pronta, com tubulações, às vezes com cabo ou sem cabo. Dependendo da caixa que vai utilizar, existe uma linha do áudio também, que é um mercado à parte, que é um mercado high-end, que aí os valores são meio estratosféricos, seria tipo um alto luxo, vamos falar, né? Mas eu nem chego que não seja alto luxo, é gosto, né? Como tem pessoas que gostam de carro, tem caros, Porsche, Ferrari, Lamborghini, tem pessoas que gostam de som e não gostam de carro, tem pessoas que gostam de barco e não gostam de carro, tem pessoas que gostam de avião e não gostam de carro, tem pessoas que gostam de carro e não gostam de avião. Perfeito. Então, aí é o gosto e é o que atender. E tem pessoas que valorizam muito mais um som do que um carro, um barco, uma casa ou um helicóptero. E existe isso. Quando a gente faz uma casa para vender também, você sabe que você está no ramo, você faz isso, a gente quer ter a maior margem possível. Então, dentro do imóvel, a gente precisa analisar, dentro desse projeto, desse planejamento, a localização, de onde que é esse imóvel, o produto,
né? Como que vai ser esse produto para esse tipo de perfil que vai morar nessa localização e o mercado, se tem oferta e demanda. Essa balança que a gente precisa trabalhar. E eu vejo que esquecer a automação é esquecer do produto, dependendo da localização. Se a gente pega... Por isso que eu vejo que talvez é muito mais uma localização em primeiro lugar. Por exemplo, num condomínio fechado, cara, mesmo que more 2 pessoas e tenha a condição de comprar uma casa grande, faça uma casa pequena, ele vai querer, no mínimo, uma infraestrutura. Eu vejo que o produto, para que você tenha uma margem maior, né, ou eliminar essa objeção de venda, para você ter um êxito na sua venda da casa, tem que ter, no mínimo, uma infraestrutura pensado na atualidade. Então, eu vejo que acertando a localização, é mais fácil você colocar automação para abrir o leque para todos os tipos de perfis. Eu até complementaria uma experiência que é muito pessoal, mas vocês podem me confirmar, amarrando, né, exatamente a experiência da MRV, a linha de corte aí de 200 casas a partir de 200 metros para venda, me parece que atualmente é um diferencial na casa. Então, se você tem 2 no mesmo condomínio, uma do lado da outra, com a mesma metragem, uma tem automação, a outra não, a que tem automação, pelo mesmo preço, vai vender mais rápido. Isso é fato. Agora, me parece que daqui a 1, 2, 3 anos, a curto prazo, vai deixar de ser um diferencial para ser uma necessidade, em que aquela casa que não tem vai ser desvalorizada. Então, é isso que eu tenho tentado também esclarecer para os meus clientes e conscientizá-los, né? Porque tem muito cliente ainda que vem da má experiência e não investe em automação, mesmo na casa para venda. Tem muitos paradigmas, né? É difícil quebrar. E às vezes a gente pega uma casa de altíssimo padrão, a pessoa quer elétrica convencional. Assim, e por mais que você explique, fala, não, mas eu tô acostumado. E não é. Tipo, uma casa com uma metragem grande, é difícil de você desligar a casa. Exatamente. Você sai de um lugar, você apaga um, de repente você tem um paralelo ali, acendeu outro, acendeu o jardim, e não acha aquele botão e vira até piada, né? E ao passo que com a automação você pode ter se eu tenho um sobrado, subiu a escada, eu posso ter um botão que aperta e desliga tudo. Na saída da porta da casa, eu posso ter um botão que desliga tudo. A própria experiência a gente já está falando em casa da venda, a própria experiência de um corretor chegar na casa, aqui acende tudo, aqui desliga tudo. E aí entra naquele assunto de não é ele mostrar a casa, é a experiência do que é a automação. Perfeito. Né? Então isso não tem. Se a pessoa vai ver uma casa, aqui, tem uma coisa muito interessante nessa casa, ela tem automação, tá vendo? Eu vou sair, apertei e desliga tudo. Aí ela vai ver uma outra casa. Pô, essa casa aqui não tem isso, essa outra tem. Cara, e nossa, isso muda muito a experiência. Demais. Eu tô na dúvida entre tudo, mas aquela lá, talvez o quarto é um pouco menor, mas tem aquilo que eu gostei. Exato. E a aspiração central eu sei que é um poder de decisão, porque a mulher gosta muito. Pela minha experiência, minha empresa hoje, até outro dia eu estava vendo lá, meus seguidores é 75% mulher. E meu público é masculino, né? Quem gosta muito de tecnologia é o homem, né? Sim. Mas a mulher gosta muito da aspiração central. A mulher gosta muito de usar a automação sem perceber que está sendo usada. Que ela gosta do conforto. Ela usa sem perceber. Se um dia der problema, ela vai reclamar. Tá dando problema porque aqui eu apertava, desligava tudo. Hoje não desliga, mas na hora ela fala, não precisa disso. Vocês têm uma experiência até melhor que eu, que vocês atendem e vê os gostos. É bem nítido, né? Eu tinha, até um tempo atrás, num showroom meu, uma tela que tinha os cristais, mas não tinha uma mulher que entrava lá e não ia nos cristais. Ai, que lindo! É o valor que eles dão pro brilho. É bacana isso. E o homem não, já vê a tecnologia, ele fica doido, encantado. Como faz isso? Como funciona isso? Olha que legal isso aqui. Ele vê a lógica, né? É bacana. Nossa, e, cara, quem nunca, né? O corretor entrou para apresentar a casa e esqueceu uma luz acesa. A automação, essa tecla, né? A gente colocou na casa lá da aldeia, um clique, acendeu tudo, outro clique, apagou tudo. Acabou. E outra, vendeu a casa, quer reprogramar? Faz o que quiser com aquele interruptor. Aqui agora eu não quero mais que acenda tudo, porque não tem lógica de acender tudo, vou gastar muita energia e tal. Sim. Né? Mas pro corretor fica muito fácil. Muito fácil. Senão ele tem que entrar cômodo por cômodo, tá acendendo a luz, então ele acertou, aprendeu. Mas depois você personaliza do jeito que quiser. Então, vou etiquetar essa tecla. Liga tudo e acende tudo. Então, o etiquetar que você fala, dá pra gente fazer o engrave, que chama. Na própria tecla, dá para num keypad, dá pra gente gravar
Assim, On, off, Uhum. ligar total, desligar total. Sim. Dá para escrever o que dá para escrever, que seria o engrave, que é a gravação que a gente faz na tecla. do ponto de Boa. vista de construção de uma casa para venda, de uma casa do zero, para prepará-la para automação, muda muito, muda pouco, vai entrar a Phone Plan, eles vão resolver tudo. Por exemplo, para passar cabo é conduíte. Conduíte está numa casa com automação e num caso sem automação. Para mim não muda muito. É um trabalho muito parecido com a instalação elétrica. Claro, precisa ser alguém capacitado para fazer isso, né? Mas é um trabalho similar, né? É um trabalho de conduítes direcionados a um quadro, né? É preciso ter um projeto para isso também. Mas, do ponto de vista executivo, você só precisa ter um respaldo de quem sabe fazer, né? Para que funcione. Não tem dificuldades, né, mano? Não, assim, o que acaba acontecendo às vezes assim, diminui muito o serviço do eletricista na parte de passar fios. O eletricista hoje ele tem que fazer o interruptor paralelo, intermediário, na elétrica convencional. Isso acabou, ele não vai ter mais isso onde tem automação. Ele só vai ter que passar um cabo de onde vai estar a lâmpada até um quadro. Para ele facilita muito a vida dele. Ele não vai ter que ligar um interruptor, isso facilita muito a vida do eletricista. E para nós que fazemos automação, no lugar que vai acender a lâmpada, a gente passa o cabo de rede, o par trançado, vai o keypad, o pulsador, e nós que ligamos, não é mais o eletricista. Então, agora a tubulação existe. Tem que ter tubulação? Sim, tem que ter tubulação. Tá? E a tubulação vai para onde? Vai para o mesmo quadro onde ele manda o retorno. Só que, normalmente, quem passa os cabos de automação somos nós. O cabo de elétrica é o eletricista. Nós não dimensionamos potência, carga, nada. Isso já vem no projeto luminotécnico, projeto elétrico, e o eletricista que executa. E na mesma lógica, a aspiração central também é super simples, né? Porque a gente está falando de tubo de água. Né? Então, a aspiração central foi bom tocar. Tem muita gente que faz casa para venda, fala para você, uma grande maioria, e faz errado. Por que faz errado? Não é o caso da casa de vocês, porque foi a Fonemplan que fez. Sim. Nos Estados Unidos existe norma para aspiração central, no Brasil não tem. Tá? Então, as conexões que nós utilizamos são conexões importadas. Longas. Ah, mas por que eu preciso disso? Você concorda que a hora que eu estou aspirando uma areia, que você entra com calçado, com terra, aquilo é uma areia. Areia não é abrasivo? Sim. Ao passar dos anos aspirando aquela velocidade de areia passando, o que ele vai fazendo? Desgastar o cano. E onde que ele vai desgastar? É na curva. Na Sim. tubulação ele está correndo? Não, mas onde dá o choque, que é na Sim. curva. Aí, qual que é a chance daquilo acontecer com o tempo? Furar o cano. Perfeito. Tá? As tubulações que nós utilizamos são importadas nas conexões para justamente evitar essa parte de Abrasão. a abrasão não furar. Sim. E eu falo para você que 90% das casas à venda que não são feitas pela Fonemplan Usa tudo de usa PVC as conexões. tudo e está errado. Furou o cano, não puxa com a mesma força. Daí não E adianta o custo, nada. assim, não é tão elevado. Tem um custo a mais, sim, porque nós estamos no Brasil, tem impostos, tem importação, mas nós não abrimos mão. Sim. E outra coisa muito importante, existe uma curva, duas coisas que tem importada que não tem no Brasil. Toda tomada de aspiração, nós colocamos uma curva bem curta. Sim. Tá? Saiu da tomada, a próxima curva é longa. Ou seja, se eu aspirar um lápis, por exemplo, ele vai parar Na primeira. na curta. Sim. O que passou ali, passa no resto. E tem uma outra situação que também nós usamos, que não tem, é um Y, não é o T. E o T que nós usamos também, o T é uma curva, não é um T normal. Você concorda que o T normal da água, ele não tem, ele faz uma curva no sentido que vai para a máquina a sujeira. Que é uma curva longa Uhum. e não existe isso no mercado, é tudo importado. Legal. Sabe o que é legal de a gente falar também? O investidor, o cara que faz a casa para venda, muitas vezes ele não entende nada da construção. Ele entende de dinheiro, né? E quando a gente fala assim, Mário, pelo menos deixa a infra. Às vezes a pessoa não entende o que é essa infra, né? O que é essa infra? E acho que tem que deixar claro para as pessoas o que é a infra, né? A infra são os conduítes. Os conduítes, os tubos para aspiração central é o tubo com as conexões corretas. É isso. Perfeito. E isso é barato. Simples. Exato. Isso é barato. As pessoas precisam entender isso. Mário, se a gente conseguir aumentar o seu número de vendas de infra, já tá bom. Porque lá na frente esse cara vai colocar automação. Sim. Porque ele já tem a infra no imóvel. Ele não vai
desanimar, de falar assim, pô, vou ter que quebrar tudo, deixa quieto, não vou fazer isso. Né? Perfeito. Então, primeiro, a gente tem que educar o mercado a colocar mais infra. Perfeito. Depois, a gente vai mostrando os benefícios da automação para ele. Então, amigão, você só vai comprar conduíte. Só isso. Sim. Né? Pelo menos, assim, essas casas menores que a gente está pensando em venda. Cara, sabe como que a gente resolveu esse problema do projeto de automação na infra? Porque o cliente, cara, ele contrata a gente porque ele é leigo, ele não sabe, né? Ele faz outras coisas. Então, tipo, a gente tem que saber isso. E a gente precisava compatibilizar com a automação. A parte de elétrica, hidráulica. Porque imagina a gente ter um quadro de automação enorme no meio da sala. Ia acabar com o projeto de interiores. A gente ia colocar um quadro lá para esconder. Então, começou a ter preocupações estéticas. Depois também, essa questão do cliente vir com a infra, com a contratação depois da automação. E aí tem que quebrar parede, passar de novo. O Mário tem uma parceria legal com a gente, porque todo projeto que a gente faz, a gente tem o Mário com um projeto também de automação, onde que ele menciona os pontos de infraestrutura e a gente faz a compatibilização com o projeto de elétrica, arquitetura e interiores. E a parte dos complementares, estrutura e hidráulica, para não competir com os dutos. Então, quando a gente entrega para o cliente, ele também tem um projeto do Mário como parceiro, que vai para o construtor e ele sabe aonde vai todos os pontos de infraestrutura, caso um dia ele queira futuramente fazer ou a contratação ou contratar na obra mesmo. A gente está tocando no assunto de infra e, assim, todo mercado tem concorrência, eu também tenho concorrência. Aqui em Sorocaba, recentemente, surgiu uma concorrência e o argumento é, mas ele faz a infra, você não faz. Aí, vamos lá. O que seria a infra? É cortar a parede, colocar tubo. Toda obra, você vai já ter alguém fazendo isso, que é o eletricista, o seu empreiteiro, o seu encanador. É o que eu falo, eu não vendo serviço de eletricista, de pedreiro e de encanador. Eu vendo a parte de automação. Então, senão a gente acaba ficando que nem pato, não faz nada direito. Tem obras que eu sei que jamais vou conseguir entrar, mesmo que eu queira, se eu fosse vender infra, porque não vão deixar. A obra que tem uma construtora, ele fala, não, a infra é eu que faço. Então, e isso é tipo assim, é uma inovação que fizeram local aqui, mas eu não acredito nisso, por quê? Porque eu vou estar vendendo um serviço de pedreiro, eu tenho uma empresa, eu tenho imposto, eu tenho um custo maior, e às vezes eu já peguei orçamentos que cota com a gente, eu quero a infra, a minha infra o que é? O cabeamento com os módulos já de iluminação. Não, o meu deu 30 mil, o dele deu 25 mil, mas 25 mil não tem um equipamento. O meu já está com equipamento, porque ele está vendendo o serviço do pedreiro que ele já está pegando. Sim. Vou dar um macete aqui, então. Eu também não concordo com você fazer a infra. Nas minhas obras, por exemplo, eu não gostaria que você fizesse. Perfeito. Eu gostaria de eu fazer a infra. Porque, por exemplo, eu tô com o meu eletricista ali, ou com o meu time de pedreiro, fazendo a infra da elétrica da casa. Eu já coloco junto a infra da automação. Né? Por quê? Porque se eu tenho um momento de rebocar as paredes, se eu tenho momento de fazer uma impermeabilização de barrado, eu não quero que você venha depois, no seu momento, e corte uma impermeabilização que eu já deixei pronto na obra. Né? Então, quem faz isso não tem um cara que está gerenciando a obra. Né? Eu gosto de ter esse controle. Agora, o principal, quando você vai fechar contrato com o eletricista, macetinha aqui para quem vai construir casa para venda. Você vai fechar um contrato com o eletricista, pouquíssimos eletricistas no mercado vão olhar para o projeto de instalação elétrica e vão calcular por ponto, por dificuldade construtiva, o que é praxe no mercado. O cara olhar a área construída da sua casa e te falar, eu cobro R$30 o metro quadrado da instalação elétrica aqui da sua casa. Aí você fala para ele, beleza, então. O que você vai fazer? Você pega seu projeto de infra de automação, coloca junto. Se ele está te cobrando por metro quadrado, aumentar o número de conduítes não vai mudar nada no preço dele. E nem na vida dele, não vai deixar ele, sabe? Nada. Pronto. Ou seja, o cara fez a instalação elétrica e a infra de automação pelo mesmo preço da instalação elétrica. Você tocou em 2 pontos aí, assim, diminui o serviço do eletricista em algumas coisas. E às vezes a gente enfrenta muito. Não, mas vai ter automação mais cara. Não, pelo contrário, facilita o serviço dele. Tá? Ele não precisa cobrar mais por isso. E
Por mais que eu for tubular só a parte de automação, eu não vou estar tubulando nas tomadas. Aí um corta de um jeito, outro corta de outro, um deixa a caixinha de um jeito, outro usa de outro. Você coloca 2 mãos de obras. Aí eu passo a ter problema. Tem obra que a mão de obra é artesanal, uma construção, né? Então tem obra que o cara é muito detalhista. Ele quer que o corte seja daquele jeito, ele já tem a mão de obra dele. Vai um outro lá, corta do outro jeito. Não, Por exemplo, nas minhas obras eu não corto parede na vertical. Eu coloco tudo dentro dos blocos de vedação. Né? Porque eu não trabalho com aquele bloquinho de 9 furos. Eu faço 2 furos, então os conduítes verticais, eles estão por dentro da parede. Então, eu não gostaria que o Mário chegasse lá depois, vou fazer isso mais para frente. Por quê? Exemplo, um sobrado. No pavimento térreo, eu já vou deixar a infra das verticais no momento em que eu estou fazendo a alvenaria do pavimento térreo. Imagine só se o Mário fizesse a infra. Ele ia falar assim, então peraí, eu tenho que ir lá quando você está fazendo o pavimento térreo, a hora que você bater essa laje, eu tenho que voltar lá para fazer a infra do pavimento superior. Ele vai falar, não, eu faço a infra, mas você libera a obra inteira, que já estiver lá na frente, eu entro e faço. Aí ele me atrapalha, porque daí ele vai entrar, vai cortar o reboco, ele vai fazer diferente do que eu estou fazendo. Eu acho que o mais importante que você falou aí, além de parte estrutural, que às vezes também eu vou ficar me metendo em parte estrutural para cortar ou não cortar, que é na horizontal, vertical, enfim, não tem o know-how, é a parte de impermeabilização, né? Então, eu volto a falar, fica que nem o pato, né? Não faz nada direito. Então, eu não entro e não vou entrar nesse mercado. Não tem lógica estar fornecendo isso. O segredo é prever e ter projeto para isso. Né? E a mesma mão de obra que vai cortar suas tomadas, que vai fazer sua hidráulica, que vai ter o corte hidráulico, vai ter cortar as tubulações para áudio e vídeo, Wi-Fi. E é o mesmo conduíte, não tem segredo, gente. E o cara já está ali na obra, é o que ele falou. E se eu, como empresa, for vender esse serviço, eu tenho que ter um custo a mais. Normalmente, já tem uma pessoa contratada fazendo isso na obra. Eu vou estar tirando o serviço de um eletricista para eu estar vendendo mesmo. Exato. E hoje, Mário, até nas minhas obras, eu fraciono isso. Eu já tentei de 3 jeitos diferentes. De você passar a infra, que são os conduítes, as caixinhas, para o eletricista fazer. E qual é o problema disso? O eletricista sabe passar o conduíte, mas não sabe dar acabamento na caixinha. Aí você tem muito problema de acabamento. Em caso de alto padrão, você não pode ter problema de acabamento. Né? Aí eu mudei. Eu passei a fazer a infra, né, com a equipe de pedreiros e as caixinhas, né? E o eletricista ele vinha só fazer a enfiação, tá? Esse modelo funcionou, mas funcionou com alguns ajustes. Do tipo, eu já deixo o eletricista contratado para que ele vá na obra e mesmo que ele não ponha a mão, ele já está vendo aquilo que está sendo feito. Indica e supervisiona. Exatamente. Sim. Então, esse é o formato que está funcionando. É o próprio pedreiro fazer a infra. Claro, isso está no contrato dele, ele tem que deixar já o arame ou, enfim, o cabinho ali dentro para poder puxar de guia depois, né? Isso já está combinado. E se o eletricista, na hora que for passar o cabo, estiver obstruído, é responsabilidade do pedreiro corrigir. Porque daí o eletricista, quando ele tem que quebrar, ele não sabe dar o acabamento, né? Então é cada um no seu quadrado. Certo? Exatamente. Cimento e colher de pedreira na mão do pedreiro. Né? Eu pensei que você ia falar que as caixinhas você deixava para o azulejista sentar. Não, a caixinha precisa estar antes, né? Mas eu pensei que você ia falar isso. Porque também é um BO, né? Em revestimento das caixinhas. Que, por sinal, as caixinhas nas nossas obras hoje, a gente já não usa mais as convencionais, aquelas 4x2, né? Sim. A gente utiliza uma caixa hoje, que até quem quiser pesquisar aí, um fabricante, a Nanoplastic, que é a Lockbox, que é uma caixinha que você fura o bloco na serra-copo, né? E encaixa ela na pressão. Então, você não precisa chumbar a caixinha com massa. Então, você imagina, com nível a laser, eu bato hoje todos os níveis das caixinhas que eu tenho, né? Aí vem um cara furando com a serra-copo, pode ser um ajudante. Então, eu trago esse serviço para uma mão de obra mais desqualificada. O cara vem furando e a obra fica com um monte de furo de serra-copo. Aí que o cara vem, o conduíte já está por dentro da parede, né? Então, é muito parecido com a alvenaria estrutural, ele só puxa para fora, encaixa a caixinha, acabou. Nossa, que legal. Né? E a caixa não é 4x2? Ela é 4x2, só que ela é redonda, Mário. E aí aqui tem um retângulo na frente que é 4x2. Tá. Então ela é uma caixa redonda. Legal, né? E aí tem esse modelo lá 4x4 também. E o risco dela ficar torta?
Ou ela tem uma regulagem para girar? Não fica, porque assim... redonda? Ela é redonda. Ela Sim, mas aí ele colocou a parte retangular é móvel? O do 4 Não, ela pilares? entra, ela é fixa. Então, assim, ele vai olhar assim, né? E vai O encaixar. nível. É. O Tá, nível a entendi. laser. Resolve. É. Não, assim, ela é muito bom. É um negócio Legal. que, putz, alvenaria estrutural, por exemplo, a gente sempre fez assim, né? Mas por que não na alvenaria de vedação, né? Sim. Engraçado. Muito é falta de informação ou a pessoa não conhece mesmo, né? Porque a gente recebe muito cliente falando, eu quero fazer minha casa com bloco estrutural. Vocês conhecem, só que ela não sabe exatamente o que ela tá falando. Ela não sabe a diferença entre uma parede de vedação e uma parede de bloco estrutural. Para que serve efetivamente bloco estrutural ou um ou outro, né? Nesse modelo que a Sunem trabalha, é o modelo mais inteligente. Agora, você só achar que vai colocar bloco estrutural na sua casa e vai economizar, não é uma coisa necessariamente ligada à outra, né? E até um assunto legal também de explorar com o Mário, que ele falou sobre o cabeado tem as suas vantagens por não ter as obstruções das paredes e tal. Hoje está crescendo muito, assim como o steel frame, está crescendo muito as paredes de concreto. Parede de concreto é até pior para a gente falar dessa questão do sinal dentro da casa e tal. Então, Mário, as casas de alto padrão com paredes de concreto precisam ainda mais de cabo, né? Sim. E de mais previsão em projeto, porque você não pode errar nada da passagem vertical. Metálica, então tem que prever tudo antes. Quantos arquitetos hoje que não estão recheando os projetos com parede de concreto? Metálica, Né? Depois o concreto. cliente vai lá e fala, não consegui fazer funcionar, né? Não tem muito disso. É isso aí, por isso cada um no seu quadrado. Exato. E na casa para venda, não deixe de É. colocar automação. Automação, infraestrutura, que foi o que a gente falou aqui, né? Muito importante. Cara, muito importante. Eu acho demais aqui o podcast, porque hoje a gente mencionou no início da manhã, vamos falar de novo as mesmas coisas, né? Mas é bom, cara, Mas hoje eu só aprendo coisa toda nova. vez. Igual nessa caixinha que ele falou, eu não tenho conhecimento. Até talvez minha equipe de instalação, porque eu não instalo. Sim. Se eu vou numa obra, às vezes está pronta, né? Eu não vou na fase da instalação, às vezes eu vejo lá, está instalado e está numa caixa dentro. Mas... Cara, eu já vi essa aprendendo. caixinha, mas eu não tinha conhecimento da aplicação dela, porque eu achei, uma caixinha redonda, só redonda. Agora faz total sentido. Serra-copo, fura tudo, não tem que ficar quebra-quebra, colocando em nível. Funciona super bem. É muito arcaico ainda essa parte de tubulação, né? Eu acho um desperdício, dá um dó. Você faz a parede, quebra a parede para passar. Né? Não faz sentido. Se a gente falar, por exemplo, de obras com laje maciça, né? Eu também gosto muito de trabalhar, principalmente obras que não tem forro, que vai ficar aparente. Aí eu já não trabalho nem com conduíte, e nem aquele amarelinho, nem o laranja. A gente já trabalha com umas mangueiras pretas, que elas são mais rígidas. E aí, assim, para você não ter problema mesmo. Sim. E mesmo assim ainda é barato, porque a infraestrutura é barata que a gente está falando aqui. Você tem feito muito shaft nas casas? Faço shafts, principalmente Isso é importante. em casas que, assim, às vezes não tem uma solução arquitetônica melhor do que um shaft, né? Eu já vi, muitos empreiteiros, por exemplo, instalação hidráulica, passar um tubo de 75 milímetros de água pluvial, né, em uma viga de 14. Cara, ele vai cortar o aço para poder passar aquele tubo, né? Qual que é a solução? Você criar um shaft. Você tem lá na cobertura, você não vai ter um tubo, até pela norma de instalação pluvial, né? Você não vai ter um tubo menor do que 75 milímetros. Então já fica aqui quase que inviável você não ter um shaft hoje na casa. Ou uma parede falsa, como você quiser chamar, né? Mas você precisa ter, tem jeito. Perfeito. A gente tem feito bastante os projetos de arquitetura na apresentação, já o shaft. A gente vem desde o início mostrando. Porque ele precisa enxergar que, por exemplo, o box dele pode diminuir. Então, no projeto de arquitetura já tem lá o tamanho do box com o shaft, logo na primeira apresentação, para não vir depois. Você falou um negócio super legal. Quando eu trabalhava com prédio, a construtora fazia um plantão de vendas, né? E esse plantão de vendas, geralmente, ele tem um apartamento decorado. Sim. O apartamento decorado é para ser uma réplica, né, daquilo que a construtora está entregando. Só que aconteceu da construtora criar esse apartamento decorado
e não fez o shaft. No maior banheiro não decorado. Chegou lá na hora da entrega do apartamento, mas que é esse pilar aqui? Por que tem essa saliência aqui? Por que tem essa sanca aqui? Tudo isso é para esconder tubulações Sim. e etc. Não, mas eu não quero isso. Né? A churrasqueira lá do cara, por exemplo, você imagina uma churrasqueira na varanda gourmet. Na churrasqueira você tem um duto que vai de cima e embaixo no prédio. E aí você precisa, né, esconder esse duto. Chega lá no decorado, não tinha duto nenhum. Ali só tava a churrasqueirinha em cima da bancada e uma parede, né? Então, isso também é importante que vocês estão fazendo, de trazer... Eu vi até num tour virtual de vocês, cara, achei super legal. Isso é um detalhe que para mim faz toda a diferença. O tour virtual, ele tem ali o mobiliário pronto, né, que vocês colocam. E eu reparei que num canto tinha um painel de madeira. No painel de madeira tinha uma caixinha de interruptor com várias teclinhas em cima do painel. Eu falei assim, cara, olha isso. Muita gente ia fazer esse painel sem essa caixinha. Aí o cliente não ia ver aquela caixinha ressaltada sobre o painel. Que nível de detalhamento, hein? Massa isso, hein? É o BIM, cara. É o BIM. É o BIM isso É o daí. BIM. Então a gente tem uma maquete só para todos os projetos hoje. Por isso que o Mário entra, a Luminária entra, a Rena entra, o Kleber entra. Então, tipo, o Kleber, no kit porta pronta, tem a porta no BIM do Kleber lá. Porque a gente vai falar desse parquet, eu preciso saber como que é a porta dele. Exato. O Mário entra porque eu preciso, na parte elétrica, ter esses detalhes. O cliente ele vai enxergar, de repente, o access point dele lá no 3D. O ar-condicionado ele já enxerga, porque depois que vai para casa pronta, tem um painel, ele se depara na sala lá com ar-condicionado que, pô, não ficou tão legal. Ele tem que enxergar a casa pronta antes dela ser construída. Eu acho que para a gente ter vocês aqui trazendo informação é extremamente importante porque a gente coloca tudo no projeto. Porque o nosso trabalho é assim, projeto igual planejamento. O tempo de projeto o cliente vai pegar lá e ele tem que seguir o projeto e não mudar nada na obra. Essa é a nossa filosofia. Que a gente sabe que o mais difícil disso tudo é o cliente pegar o projeto e não querer mudar uma parede na obra. Mas quando ele está construindo com a gente num tour virtual, né, vamos dizer assim, quase no metaverso, ele já mudou ali várias vezes. Então, na obra ele não quer mudar mais, porque ele está vendo tudo. Só que essas informações que vocês trazem para a gente é extremamente importante. Hoje a gente já vai pesquisar a caixinha e vai levar lá para a equipe. Entendeu? Pode ser que no BIM já altere, de repente, até o formato da caixinha. Legal. Da mesma forma que tem a caixinha sobre o painel, tem às vezes painéis previstos no projeto de interiores, na marcenaria, que vão esconder a automação. E seguindo essa mesma lógica, a casa para venda, ela é sempre uma casa pensada para um público grande, né? O máximo possível de pessoas e de necessidades e de tipologias de família. E a automação ela é tão pertinente que a automação, como a gente está conversando aqui, a automação que a Foneplan fornece é extremamente acessível. Então, a acessibilidade, que é o ponto principal numa casa para venda, né? A acessibilidade a qualquer público, está presente na automação. Então, é isso, né? É por isso que se deve usar a automação numa casa para venda. É um exercício que eu sempre falo para as pessoas que vão construir para vender, que a gente inclusive fez um podcast que a gente falou sobre isso, que é quanto vai custar a minha construção. E aí eu falei bastante para vocês sobre a importância do orçamento analítico, que é um trabalho feito por um time de engenheiros, que a gente levanta todos os custos que vai ter na obra, até o prego, né? E aí você imagina que quando a pessoa vai construir uma casa para venda, tudo que você vai comprar e vender na vida, você tem que saber preço de custo versus preço de venda. E aí o cara vai fazer uma construção para venda, ele não sabe preço de custo. Ou ele se tem uma média aí de 4 mil, 5 mil por metro quadrado, ele calcula lá, mas às vezes nem é aquele o preço da construção dele. Boa. E quando a gente faz um projeto, uma casa para venda, um exercício que eu gosto de fazer é o seguinte: o projeto está pronto ou pré-pronto. Eu já trago isso para um orçamento analítico, né? Eu já começo a produzir um orçamento, e aí eu consigo olhar nesse orçamento tudo aquilo que vale ou não vale a pena ter. Exatamente. Então, nesse orçamento analítico, você já consegue colocar, por exemplo, o custo da automação versus o preço da venda que aquela casa vai ter.
E aí você faz esse exercício tirando a automação também. E se não tivesse automação, o preço da venda permaneceria o mesmo? Né? Ou será que vale a pena eu ter esse diferencial para eu vender mais rápido? Porque dinheiro no tempo, ele cresce, né? Então isso é massa também, né? Eu tenho certeza que o tempo da venda diminui, né? E talvez até a venda com mais qualidade, que às vezes a casa não... Quanto mais qualidade tem mais desejo, a negociação é até menor, né? Aí se uma casa fica encalhada, você não tem tanta coisa, você vai aceitar qualquer oferta assim o mais rápido possível para poder tá saindo fora da casa. Não vendeu, né? Então, eu acho que... Cara, nesse podcast, você falou um negócio, talvez você nem lembra, que é a balança do orçamento. Porque com o orçamento, a gente consegue, numa casa para venda, é onde que a gente pode tirar para colocar automação. Isso. Entendeu? Subtrair, de repente, da louça, dos metais, dos acabamentos, da iluminação. Uma né? troca de cobertura, que Exato. é uma laje impermeabilizada, que vai virar um telhado porque vai ficar mais barato. Talvez e eu um consigo armário encaixar. que você colocar, que dá para colocar depois, porque a automação não dá para Sim. colocar depois. Sim. Exato. E na casa para venda a gente sempre dá a dica de economizar naquilo que é fácil de trocar. A torneira, por exemplo, você comprou uma torneira nova, você troca. Acabou. Agora a fiação que tá passando Não, dentro da parede. ou faz ou não faz. Exatamente. Eu, por exemplo, hoje, numa casa de um padrão mais alto, se eu fosse construir para venda, eu estudaria diminuir o tamanho da piscina para encaixar a automação. Sem dúvida. Olha só. Entendeu? Porque você tá pegando um metro quadrado mais caro, né? Claro. Eu tiraria hoje, claro, dependendo da piscina, uma borda infinita que encarece o custo por metro quadrado na piscina para Sim. encaixar alguma coisa de automação. Sem dúvida. Porque talvez a borda infinita seja menos impactante, Sim. menos influente na venda de uma casa do que você ter automação. Perfeito. É isso, sabe? É fazer esse exercício. É conversar com o corretor e perguntar para ele, amigão, esse deck aqui, se eu trocasse aqui, né, ou se eu diminuísse o tamanho, esses ralos, que são um absurdo de caro ralo, por exemplo, né? Trocasse por automação, não melhora? Puta, melhora. Ninguém liga para ralo, mas para automação, sabe? Sim. O melhor desse podcast foi esses minutos finais, né? É. Porque assim, a gente deu tanta dica boa aqui. Começou a entregar nossa ouro, né? senhora, muito. Se apertar um pouco mais, a gente entrega mais coisa, né? Não, aí o que a gente só está instigando as pessoas a contratar um bom projeto, passar por esse crivo desse orçamento analítico, por essa análise conjunta, e a gente vai lá, senta na mesa junto com o Mário e fala, ó, Mário, é o seguinte, eu preciso ter uma automação que esteja mais ou menos dentro desse custo, o que você me indica fazer, o que as pessoas mais pedem. A gente está falando de som. Som aonde? Mário, é som só no gourmet? Exato. Sabe? Então vamos explorar isso com ele. A gente sempre viabiliza isso. Sempre Exato. está viabilizando. A Exato. gente sempre viabiliza, orienta para não errar, para o que fazer. Ó, vamos colocar menos módulos, mas vamos deixar os retornos preparados para poder aumentar, né? Que aí quem for comprar, incrementa. Normalmente quem compra uma casa que a gente deixou a infra de automação, ele pode depois fazer um upgrade. Ele pode incluir, não, vou colocar só módulo on-off, porque é uma casa para venda, legal, mas depois ele quer dimerizada para colocar mais um módulo dimerizável. Sabe Entendeu? uma coisa que eu lembro, Mário? Isso me marcou, cara. Eu passei o contato uma vez pro Mário de um cliente que eu tava fazendo na casa, que ele tava pensando em colocar automação. E aí o Mário falou assim, legal, eu vou colocar uma vendedora minha para te atender, tá? Pode passar o contato lá. Beleza. Aí o Mário pegou o telefone dele assim, ele mandou uma mensagem para a vendedora dele e falou assim no final do áudio, não deixa ele errar. Cara, isso me marcou porque, assim, claro, às vezes é papo de vendedor, né? Você ficar mostrando ali os prós e contras de tudo aquilo que você vende, mas não é isso, cara. No final das contas, a gente não quer deixar o nosso cliente errar, cara, né? Então você vai comprar um projeto, você vai fazer uma boa construção, você vai colocar uma automação com uma empresa de qualidade, você não está deixando o cliente errar, cara. A gente tem esse cuidado, os clientes precisam entender isso, sabe? Eu concordo plenamente. E é a coisa mais difícil, né, de fazer os clientes entenderem, porque quando a gente traz vocês, fornecedores, é exatamente por aí. Não é porque eu quero que você, meu amigo, faça parte do meu projeto, é porque eu sei o produto, eu estudei junto com você o que você entrega, eu sei como colocar isso no meu projeto para ficar melhor para o cliente, para ele não errar.
Perfeito. Legal, né? E a gente vê muito erro, né? Estando no mercado. Recentemente tem uma casa, nem sei se eu comentei em algum podcast. Essa casa tem 800 metros quadrados. A pessoa está fazendo sem tubulação nenhuma para nenhum ponto de acendimento. Ô, louco. E tem uma empresa de fora, Faz Wi-Fi. de outro estado, Você inclusive. mencionou isso, inclusive. De outro estado, inclusive, a empresa. E legal, mandou até um vídeo. Eu entrei. E Mas funciona? Você chegou a ver? Então, assim, eu acho que dificilmente vai funcionar. A Lutron é uma empresa americana, ela tem uma solução dessa sem fio. Só que tem uma bateria, a bateria dura 5 anos. Tá. Só que tem uma antena, RF, que tem um raio de cobertura, eu tenho que dimensionar quantas antenas eu tenho que caber até a antena. E aí eu consigo, tipo, eu quero colocar um interruptor no vidro. Legal, dá pra pôr. Agora, e aí essa casa está sendo feita assim. Se não funcionar, tem que quebrar a casa toda. Eu tenho certeza que... Tem uma frase roda. que você fala bastante que você só vende o que você confia. Então, seus fornecedores são os melhores do Brasil. Então, você não tem problema Sim. em vender eles. Que é bem isso. Não dá pra gente senão eu não vender o que a gente consigo vender. desconhece. Não. Né? Então, pode ser que seja futuramente uma tecnologia, né? Que todo mundo use, mas se ninguém Por isso usou, que, assim, investir numa casa de 800 metros quadrados, Então, uma coisa que você não sabe... vai correr esse risco. Por isso que eu vou muito em feira internacional, que eu sei a tendência. Pô, se isso for uma tendência lá, legal. Eu conheço a tecnologia. Tal, mas não é. Né? Então, sei lá. Mas tem louco pra tudo, né? Eu tenho uma frase parecida. Eu falo para os meus clientes que eu só vendo aquilo que eu compraria, né? E aí, quando eu vejo pessoas fazendo obra direto com o empreiteiro lá, tomando na cabeça, eu falo, eu contrato empreiteiros no meu dia a dia. Eu nunca, sem o conhecimento que eu tenho, contrataria direto um empreiteiro para fazer uma obra. Delegaria administração para eles. Jamais. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Não exato. sabem. E a exemplo disso, você vai comprar um apartamento hoje, você imagina se a construtora de apartamento de alto padrão que você quer comprar lá, Mário, chegasse para você e falasse assim, ó, as nossas obras têm esse projeto Guedes Bissoli aqui, tá? Sensacional, mas o nosso dia a dia de canteiro de obra é só um empreiteiro, nós não temos engenheiro, nós não temos mestre que acompanha, não tem encarregado, nada. Compra? Nem entro. Então, é isso, gente. A gente só tá mudando de prédio para casa. Pronto. Perfeito. Né? Que é maior do que um apartamento, na maioria das vezes. Sim. E com esses ensinamentos a gente vai caminhando pro fim, né? Que legal. Nossa, se deixar aqui vai longe, hein? Pô, É professor, verdade. obrigado. É o último que a gente gravou no ano? É o último. Esse é o último. O primeiro ano de Desculpa, podcast eu tô meio aqui. gripado. Nossa, Tá tudo certo. Obrigado pelo bacana esforço aí de ter vindo isso. gripado gravar. Caramba. E deixa eu aproveitar, como é o último, para fazer todo o agradecimento necessário ao professor das obras que cede aqui, de full, que cede esse espaço pra gente gravar. Muito obrigado Eu que agradeço. por toda a estrutura. Brunão, o outro menino, que eu não lembro, João. né? João. É. Obrigado. Cara, bem legal. Foi muito massa. Um encerramento de temporada, então bem rapidinho. Encerramento de temporada. Foi muito né? legal, cara, essa experiência da gente gravar aqui na sua casa. Que é sua empresa, né? Você não mora aqui, mas me sinto em casa quando venho pra cá, me sinto muito bem confortável Estrutura mesmo. nota 1000. Essa estrutura nota e... 1000. Cara, e com certeza, né? Esse ano aqui a gente já fechou o contrato, ano que vem vai ter o especial de 10 anos, com vários vídeos novos. Isso aí. E a de Full aí, no comando com a gente de novo. Obrigado, mano. Legal. Obrigado. Eu que agradeço vocês, é sempre um prazer. Assim, independente se é eu que estou na mesa, o importante é que aqui tenha bons conteúdos de construção civil. Eu sei que vocês vão trazer gente boa, então fiquem à vontade para gravar sempre. Valeu. Valeu, obrigado, pessoal. Mário, obrigado, cara, Valeu. por tudo. Que massa, hein? Nossa, meu.